Olá! Sobe aquela sensação de que a vida entrou numa rotina meio repetitiva, sem muita graça? Hoje, a gente vai mergulhar em como quebrar esse ciclo e redesenhar um dia a dia mais satisfatório. Já parou para pensar nisso? Às vezes os dias, os meses e até os anos parecem se misturar, né? Quase como se tudo estivesse acontecendo sem uma direção clara. É uma sensação bem comum, mas a boa notícia é que não precisa ser assim para sempre. Tudo começa logo de manhã. O despertador toca, mas cadê a energia? A vontade de levantar da cama simplesmente não aparece. E aí vem o dia de trabalho, horas e horas em tarefas que parecem mais uma obrigação do que qualquer outra coisa, sabe? A gente faz, mas não vê muito sentido. E quando finalmente chega o fim do dia, o tempo livre acaba se esvaindo, rolando a tela do celular sem parar. E o pior é que, muitas vezes, isso só deixa aquela sensação de vazio ainda maior. E então, o ciclo se repete, dia após dia. Essa é a verdadeira armadilha da monotonia. Bom, esse padrão tem nome. É a rotina automática. É aquele estado em que a gente está vivo, claro, mas sem aquele senso de propósito. A gente só está cumprindo tabela. E parece que nada nunca muda de verdade. A resposta para essa pergunta não é só uma questão de filosofia, não. Ela tá, acredite se quiser, na nossa neurociência. E para entender isso melhor, a gente vai pegar uma carona nos ensinamentos do psiquiatra japonês Shion Kabasawa. Ele estuda justamente como podemos usar o nosso próprio cérebro para criar uma vida mais feliz e produtiva. A peça central desse quebra-cabeça é a dopamina. E olha, ela não é só sobre sentir prazer, não. É sobre motivação, sobre sentir que estamos avançando. Sabe quando a gente conclui uma tarefa ou faz algo que gosta? O cérebro libera dopamina e isso dá aquele impulso para a gente continuar. Então, o grande segredo não é ficar buscando estímulos fáceis que dão uma satisfação que passa rápido. A verdadeira chave é aprender a gerar essa sensação de recompensa com coisas que realmente nos fazem bem no longo prazo. Tá, mas como a gente faz isso na prática? A proposta do Dr. Kabasawa é, na verdade, bem simples. Escolher de forma consciente um hobby que seja projetado para trazer satisfação de verdade. Mas, não é qualquer hobby. Ele precisa ter um propósito. Existe uma espécie de estrutura para escolher uma atividade que realmente vai conseguir quebrar a monotonia e trazer mais brilho para o dia a dia. E esses 4 pontos funcionam como um guia, um mapa, para encontrar uma atividade que pode, de fato, reenergizar a nossa rotina. Então vamos lá. Diversão, relaxamento, alívio do estresse ou um desafio mental. Um bom hobby precisa marcar pelo menos uma dessas caixinhas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, a diversão. Mas a diversão de verdade, aquela que deixa uma sensação de bem-estar. É bem diferente de passar horas nas redes sociais e depois ficar com aquele peso do arrependimento, sabe? E essa diversão pode ser produtiva. Quando a gente processa o que consome, seja anotando, discutindo ou aplicando, a gente deixa de ser um mero espectador e se torna um participante ativo. O segundo critério é sobre desacelerar. Relaxar, em termos científicos, significa ativar o sistema que acalma o nosso corpo. É basicamente sair daquele modo de luta ou fuga do dia a dia e entrar num estado de descanso. E atividades como meditação, yoga ou até algo simples como ouvir música fazem exatamente isso. O estresse é uma parte gigante da rotina moderna, né? E a conexão social é um antídoto poderosíssimo. Fazer uma atividade com outras pessoas libera ocitocina, que fortalece os laços e diminui o impacto do estresse. E tem mais. Ter um compromisso com um grupo aumenta muito as chances de manter aquele hábito. E o último critério é crucial: desafiar o cérebro. Mas calma, isso não quer dizer sobrecarregar a mente com um monte de estímulo de baixa qualidade. Pelo contrário. Significa engajar a mente com esforço. Escolher um desafio que fortalece em vez de um que só esgota. E olha, não tem exemplo melhor do que o exercício físico. Ele não desafia só o corpo, mas também o cérebro, aumentando a produção de uma substância chamada BDNF. Pense nela como se fosse um fertilizante para os neurônios, que melhora a memória, o aprendizado e até ajuda a reduzir o risco de depressão. Ok, tudo isso parece ótimo, maravilhoso, mas aí vem o maior obstáculo de todos, não é mesmo? Aquela sensação de que simplesmente não há tempo para nada disso. E é aqui que entra uma virada de chave fundamental. Ficar esperando o tempo sobrar é a receita perfeita para nunca começar. As pessoas mais ocupadas, que têm hobbies incríveis, não acharam tempo do nada. Elas criaram esse tempo.
Então, o ponto central é este. Um hobby não é um item de luxo para quando tudo estiver calmo. Ele é uma ferramenta essencial, uma verdadeira válvula de escape para aguentar a pressão de uma rotina puxada sem quebrar, seja mental ou fisicamente. E essa é a mensagem final para levar daqui. Encarar esses momentos não como um extra, mas como uma parte necessária da manutenção do bem-estar, isso muda completamente o jogo e a forma como as prioridades são organizadas. No fim das contas, a questão não é sobre ter tempo, mas sobre como cada um de nós escolhe usar as horas que tem disponíveis. E a construção de uma vida mais satisfatória, com mais sentido, começa exatamente com essa decisão.